Levem-na embora. Duas palavras frias como o mármore da entrada onde Beatriz estava de pé, tremendo, com os olhos baixos. Ricardo Cavalcanti nem sequer havia olhado para o seu rosto. Apenas levantou a mão. Aquele gesto seco, imperioso, como se ela fosse um objeto a ser removido, um incômodo a eliminar antes que os convidados chegassem. Os dois seguranças se aproximaram sem hesitar. Um a pegou pelo braço esquerdo, o outro pelo direito. Beatriz não resistiu. Não tinha mais forças para resistir. Deixou-se arrastar em direção ao portão, como quem já sabe que o mundo não lhe pertence mais. Era uma noite de fim de junho, e o ar de São Paulo trazia consigo aquele frio úmido da garoa que não avisa, que entra nos ossos sem bater. As luzes douradas da mansão dos Cavalcanti iluminavam a entrada pavimentada, as palmeiras imperiais podadas com cuidado maníaco, as rosas tardias que ainda ousavam florescer ao longo do muro de cerca. Era tudo exatamente como Beatriz se lembrava. Cada pedra, cada arbusto, cada luminária de ferro batido, no entanto, parecia um lugar de outra vida, de outra mulher. Isabela estava ao lado do pai. Usava o vestido de veludo preto que a avó Lourdes lhe dera de aniversário. O mesmo que Beatriz escolhera junto com ela em uma loja nos Jardins 3 anos antes, rindo enquanto a menina rodopiava diante do espelho como uma princesinha. Isabela tinha 7 anos agora. Quando Beatriz desaparecera, ela tinha 4. No entanto, havia algo em seus olhos naquela noite, algo que tremulava, incerto, como uma chama que tenta reconhecer o vento que a move. A menina olhou para a mulher que os seguranças estavam arrastando. Olhou-a de verdade, com aquela concentração absoluta que só as crianças conseguem ter. Os cabelos loiros e sujos, desgrenhados pelo vento, o casaco cor de lama, gasto nos cotovelos, com um botão faltando, os sapatos trocados um tênis branco, agora cinza, e outro que parecia pertencer a outra pessoa, as mãos com as juntas rachadas pelo frio, e depois aqueles olhos claros, quase transparentes, como o céu de inverno sobre a Catedral da Sé. Ricardo Cavalcanti não olhou para a mulher nem uma única vez. Já estava tirando o telefone do bolso de seu terno azul marinho, rolando mensagens com o polegar, a sobrancelha levemente contraída, a expressão de quem tem coisas importantes em que pensar e considera aquela cena um aborrecimento menor. Era um homem habituado a tomar decisões rápidas. No mundo dos negócios, aquela rapidez valia milhões. Na vida, começara a custar-lhe muito mais. "Papai!", disse Isabela baixinho. Ricardo não respondeu, continuou olhando para a tela. "Papai!", repetiu ela, puxando com mais força desta vez a manga do paletó. "Isabela, agora não é o momento." Sua voz era firme, quase automática, o tom de quem gere as interrupções como gere os e-mails, com eficiência e sem emoção. Mas Isabela não desistiu, virou-se novamente para a mulher. Um dos seguranças estava abrindo o portão. O outro segurava o braço de Beatriz com uma pegada que não era cruel, apenas definitiva. Beatriz mantinha a cabeça baixa, não buscava os olhos de ninguém. Tinha aprendido em 3 anos de rua que buscar os olhos dos outros trazia apenas 2 coisas: piedade ou desgosto. Nenhuma das duas a ajudava a sobreviver. Então Isabela fez algo que ninguém esperava. Soltou-se da mão do pai e correu em direção a ela. "Esperem!", gritou com aquela voz aguda e desesperada que só as crianças conseguem produzir, aquela que corta o ar e o coração ao mesmo tempo. "Parem!". Um dos seguranças parou por instinto. O outro a olhou surpreso. Ricardo finalmente levantou os olhos do telefone. Isabela colocou-se diante da mulher. As mãos abertas como quem quer bloquear um muro, o queixo tremendo e os olhos já cheios de lágrimas. Olhou para aquele rosto consumido pelo inverno, aqueles sulcos que o cansaço tinha gravado ao redor dos olhos, aqueles lábios rachados que se moviam apenas em um suspiro contido.
E então, com a certeza absoluta de quem não raciocina, mas sente, disse: Papai, você não reconhece a mamãe? O silêncio que se seguiu não foi um silêncio normal, foi o tipo de silêncio que precipita, que muda a forma das coisas. Ricardo Cavalcanti permaneceu imóvel por um segundo, depois dois, com o telefone ainda na mão e o olhar deslizando lentamente da filha para a mulher. Os seguranças se entreolharam, o portão permaneceu aberto. Beatriz, pela primeira vez naquela noite, levantou a cabeça. Seus olhos se encontraram e naquele momento, naquele preciso e devastador momento, algo no rosto de Ricardo Cavalcanti se quebrou. Não era certeza, não era ainda reconhecimento, era algo mais primitivo e mais doloroso. A dúvida. Aquele tipo de dúvida que chega quando o cérebro ainda recusa o que o coração já entendeu. Quem é você? Disse ele com uma voz que não tinha mais nada da autoridade de poucos segundos antes. Beatriz abriu a boca, fechou-a, engoliu em seco. 3 anos de ruas, de noites ao frio, de sopas na missão de caridade, de dignidade perdida pedaço por pedaço. Tudo isso pesava sobre seu peito como uma pedra. Mas havia Isabela diante dela. Isabela com o vestido de veludo preto que haviam escolhido juntas, Isabela com os olhos que eram os seus olhos, aquela mesma nuance de cinza esverdeado que Beatriz via todas as manhãs no espelho, no tempo em que ainda tinha um espelho. Sou Beatriz, disse finalmente. A voz era rouca, gasta, quase irreconhecível. Sou sua esposa. Ricardo deu um passo atrás. Apenas um, mas foi um passo que pesava como 1000. Beatriz morreu, disse ele, e em sua voz havia algo estranho, não crueldade, mas terror. A voz de quem construiu uma existência inteira sobre uma certeza e sente agora essa certeza desmoronar sob os pés. Beatriz morreu há 3 anos. Havia um certificado. Havia. Não estou morta, Ricardo. Isabela estava chorando em silêncio, as lágrimas escorrendo sobre o vestido de veludo preto, as mãos ainda levantadas, como se para proteger aquela mulher que seu corpo reconhecia antes mesmo que a memória pudesse confirmar. Porque os filhos reconhecem as mães assim, não com os olhos, não com as palavras, mas com algo que não tem nome e não tem explicação racional, com aquela parte de si que esteve, pela primeira vez, segura. Como você veio parar aqui? Disse Ricardo, e sua voz era agora um sussurro. O que aconteceu com você? Beatriz não respondeu imediatamente. Olhou para a mansão, as luzes, as palmeiras, as rosas tardias ao longo do muro. Olhou para tudo aquilo como se olha para um sonho que se sabe não poder mais habitar, mas que ainda a reconhece. É uma história longa, disse por fim, e tinha razão. Era uma história que durava 3 anos, tecida de silêncios e enganos, de uma mulher declarada morta enquanto ainda estava viva, de um marido que acreditara em uma mentira porque era mais fácil do que buscar a verdade, de uma criança que crescera sem mãe em uma casa cheia de tudo, exceto dela. Era uma história que tinha início muito antes daquela noite, muito antes do portão, muito antes do gesto frio e imperioso de Ricardo, muito antes do "levem-na embora". Começava em um hospital 3 anos antes com um acidente, com uma amnésia, com uma mulher sozinha em um leito branco que não sabia o próprio nome, e com alguém que conhecia muito bem aquela mulher que escolhera não ir procurá-la. 3 anos antes, o Hospital das Clínicas em São Paulo estava envolto em uma daquelas manhãs cinzentas de novembro que parecem não querer virar dia. A luz entrava com dificuldade pelas janelas altas do setor de neurologia, pousando sobre os pisos brilhantes como algo exausto. Beatriz abriu os olhos pela primeira vez depois de 11 dias de escuridão e não sabia quem era. Não era medo no início. Era algo mais estranho e mais silencioso, como acordar em uma sala que você conhece, mas da qual removeram todos os móveis. O espaço estava lá, ela estava lá,
Mas tudo o que deveria preencher aquele espaço, o nome, o rosto do marido, a voz da filha, a história de 36 anos de vida, estava simplesmente ausente. Não esquecido, ausente, como se nunca tivesse existido. O médico que a acompanhava chamava-se Dr. Arnaldo, um homem de cerca de 60 anos, cabelos brancos, óculos finos, com aquela gentileza prática de quem já viu dor suficiente para não acrescentar mais desnecessariamente. Explicou-lhe com voz calma que ela sofrera um traumatismo craniano grave após um acidente de trânsito, que fora encontrada em uma estrada vicinal nos arredores da cidade, sem documentos, sem telefone, sem ninguém ao lado, que ninguém a havia reclamado ainda. Ninguém veio me procurar? Perguntara Beatriz, e sua própria voz lhe soava estranha. Fizemos as devidas buscas, respondera o doutor. Arnaldo, e havia algo em seu olhar, uma cautela, uma hesitação mínima que Beatriz, naquele estado, não era capaz de decifrar. Mas você não tinha nenhum documento consigo. Leva tempo. O que Beatriz não sabia, o que não saberia por muito, muito tempo, era que alguém já a tinha procurado, alguém a tinha encontrado, e escolhera não dizer. O nome desse homem era Gustavo Cavalcanti, o irmão de Ricardo. Na sala da mansão, naquela noite de outubro, Ricardo Cavalcanti sentava-se no sofá de couro claro, com as mãos entrelaçadas diante da boca, o olhar fixo em um ponto indeterminado do piso de granito. Beatriz estava sentada à sua frente, envolta em uma manta que a governanta, uma mulher idosa chamada Zezé, que a reconhecera imediatamente e começara a chorar em silêncio no corredor, lhe trouxera sem que ninguém pedisse. Isabela estava no braço do sofá ao lado da mãe, a cabecinha apoiada em seu ombro, os olhos semicerrados, mas vigilantes. Não se afastara dela nem um centímetro desde que entraram em casa. Os dois seguranças haviam sido dispensados. O portão estava fechado. Conte-me, disse Ricardo finalmente. Sua voz era diferente daquela da entrada, mais baixa, mais frágil. Beatriz respirou lentamente. Sabia que o que estava prestes a dizer mudaria tudo. Não só para ela, não só para Ricardo, mas para toda a estrutura de mentiras sobre a qual alguém construíra 3 anos de existência. Mas estava cansada de carregar sozinha o peso de uma história que não escolhera. Acordei em um hospital sem saber quem eu era, começou. Por meses não tive nome nem rosto para onde voltar. Os médicos me chamavam de paciente 7. Depois, uma das enfermeiras começou a me chamar de Bia. E esse nome ficou em mim como uma roupa encontrada no chão. Não era meu, mas era o único que eu tinha. Ricardo a escutava sem se mover. Depois de quase 6 meses, algo começou a voltar. Não tudo de uma vez. Não funciona assim. Chegam fragmentos, uma cor, um cheiro, o som de uma voz. Lembrei de uma cozinha com azulejos azuis, um jardim com palmeiras, uma menina que ria. A voz de Beatriz fraquejou um pouco naquela última palavra, mas ela seguiu. Pedi aos assistentes sociais que me ajudassem a descobrir quem eu era. Disseram-me que já haviam procurado, que não constava nenhuma denúncia de desaparecimento correspondente à minha descrição. Ricardo levantou lentamente os olhos. Eu fiz a denúncia no mesmo dia em que você não voltou para casa. Eu sei, disse Beatriz. Descobri depois, mas a denúncia foi retirada 42 dias após ter sido apresentada. Silêncio. Eu não a retirei, disse Ricardo, e em sua voz havia agora algo diferente da culpa. Havia confusão, e a confusão em um homem como ele era mais assustadora do que qualquer coisa. Não, disse Beatriz, não foi você. Ela o olhou, e ele lentamente começou a entender. O nome chegou primeiro em seus olhos do que em seus lábios. Beatriz o viu se formar. Aquela percepção que sobe como uma água fria, lenta, inexorável. Ricardo balançou a cabeça quase para repelir fisicamente o pensamento. O Gustavo nunca iria. Ricardo,
disse Beatriz, com aquela firmeza quieta de quem teve 3 anos para acertar as contas com uma verdade que queima. O Gustavo era o único que sabia para onde eu ia naquela noite. Eu tinha dito a ele que ia visitar minha amiga Fernanda na estrada para Cotia. Ele me ofereceu carona e eu recusei. Lembra, Ricardo? Ele não respondeu, mas seu silêncio já era uma resposta. 4 meses após o meu acidente, continuou Beatriz, a empresa da família transferiu 20% das cotas para o seu nome, que antes estavam bloqueadas porque eu tinha direito de veto como sócia. O Gustavo sabia disso, seu pai sabia, e alguém com acesso aos registros do hospital garantiu que o meu caso desaparecesse do banco de dados de pessoas desaparecidas. Isabela tinha adormecido no ombro da mãe. Sua respiração era lenta e regular. A respiração de quem, pela primeira vez em muito tempo, se sente segura até no sono. Ricardo levantou-se, foi até a janela. Lá fora, o jardim estava escuro e silencioso. As palmeiras pretas contra o céu de São Paulo, as rosas agora fechadas para a noite. Permaneceu ali por muito tempo, as mãos nos bolsos, os ombros curvados sob o peso de algo que só agora começava a entender em sua totalidade. O certificado de óbito, disse por fim sem se virar. O Gustavo trouxe para mim. Disse que ele mesmo o solicitara porque queria me poupar, que houvera um reconhecimento, que uma mulher correspondente à sua descrição morrera em um hospital do interior sem nome. Aquela mulher não era eu sei. A voz de Ricardo era agora apenas um fio. Eu sei agora. Ele se virou e pela primeira vez desde que Beatriz entrara naquela mansão, pela primeira vez em 3 anos, olhou para ela de verdade. Não como se olha para uma mendiga no portão, não como se olha para uma desconhecida. Olhou para ela como se olha para alguém que você acreditou ter perdido para sempre e que o destino lhe devolveu em uma forma que você não reconhecia, em uma noite que você não esperava. Através dos olhos de uma criança de 7 anos que sabia mais do que ele. Beatriz, disse ele, e o nome dela em sua voz soava como algo que se quebra e se conserta ao mesmo tempo. Eu preciso te pedir perdão por esta noite. Pelo portão, por não. Agora não, interrompeu ela docemente. Agora só preciso de um lugar quente e de ficar perto da minha filha. Ricardo assentiu, não disse mais nada. Zezé reapareceu na soleira como se tivesse esperado por aquele momento. Provavelmente estava ouvindo no corredor e ninguém a culpava por isso. Preparei o quarto de hóspedes, disse ela, com aquela voz baixa de quem viveu o suficiente naquela casa para entender quando falar e quando calar. Tem água quente, toalhas limpas e algo para comer na mesinha de cabeceira. Beatriz levantou-se lentamente, movendo com cuidado a cabeça de Isabela de seu ombro. A menina acordou pela metade, abriu os olhos e quando viu que a mãe ainda estava ali, ainda real, ainda presente, emitiu um pequeno som satisfeito e voltou a dormir. Enquanto Beatriz seguia Zezé em direção às escadas, parou um momento na soleira da sala. Virou-se para Ricardo, que permanecera de pé junto à janela, como um homem que ainda não sabe bem onde se colocar. O Gustavo vai ficar sabendo que estou aqui, disse ela. E quando souber, fará de tudo para te convencer de que sou louca ou perigosa ou ambas as coisas. Ricardo a olhou. Deixe isso comigo. Beatriz assentiu. Depois, subiu as escadas de uma casa que fora sua em uma vida que alguém lhe roubara, levando consigo apenas o que 3 anos de rua lhe ensinaram. Que a verdade é mais resistente do que qualquer mentira e que as crianças veem sempre o que os adultos escolhem não olhar. A manhã seguinte trouxe consigo uma luz diferente. Era uma daquelas manhãs de fim de junho em que São Paulo acorda com o céu lavado e o ar cheirando a folhas molhadas e café. Beatriz abriu os olhos no quarto de hóspedes e por um longo momento permaneceu imóvel, fixando o teto branco, ouvindo o silêncio da casa. Um silêncio quente, pleno, o tipo de silêncio que existe apenas onde há pessoas que dormem tranquilas.
Não lembrava quando fora a última vez que dormira em uma cama de verdade. Levantou-se lentamente, os músculos ainda rígidos pelo frio acumulado em anos de noites em bancos, em abrigos da igreja, em cantos protegidos das estações. Foi até a janela. O jardim da mansão estava envolto na névoa leve da manhã. As palmeiras como sombras verticais, as últimas rosas do ano com as corolas fechadas, a entrada de mármore brilhando de orvalho. Era tudo exatamente como recordava nos fragmentos que lhe haviam voltado, um a um, ao longo de 3 anos. No entanto, vê-lo agora, vê-lo de verdade com seus próprios olhos, sabendo quem era, tinha um peso completamente diferente. Bateram à porta com delicadeza. "Entre", disse Beatriz. Era Isabela. Ainda estava de pijama, uma peça azul com estrelas bordadas e os cabelos crespos desfeitos da noite. Trazia nas mãos 2 xícaras de chocolate quente com uma concentração solene, como quem sabe estar cumprindo algo importante. "A Zezé mandou eu trazer para você", disse entrando com cautela. "Mas, na verdade, fui eu que pedi, porque você sempre bebia chocolate de manhã." Ela parou um momento. "Pelo menos eu acho. Eu me lembro disso, mas não sei se lembro de verdade ou se imaginei." Beatriz sentiu algo apertar no peito. "Você se lembra de verdade", disse baixinho. "Todo domingo de manhã, você sentada na bancada da cozinha e eu mexendo o leite." Isabela assentiu gravemente, como se aquela confirmação fosse exatamente o que precisava. Aproximou-se e entregou-lhe uma das xícaras. Depois ficou ali, de pé, perto da janela, bebendo seu chocolate em silêncio, olhando o jardim junto com ela. Era um gesto pequeno, simplicíssimo, e foi o momento mais difícil e mais belo que Beatriz viveu em 3 anos. Ricardo Cavalcante ligou para o irmão às 9 horas da manhã. Beatriz não estava presente na ligação, mas Zezé, que tinha ouvidos aguçados e uma lealdade antiga à patroa, relatou-lhe cada palavra à tarde, com a precisão de quem entendeu que as informações naquela situação valiam tanto quanto a proteção. Ricardo dissera a Gustavo que Beatriz estava viva, que voltara, que precisava de explicações sobre algumas coisas. A retirada da denúncia, o certificado de óbito, a transferência das cotas societárias. Usar uma voz calma, quase formal, o tom de quem já decidiu o que fazer, mas quer ainda acreditar que pode estar enganado. Gustavo respondera que Beatriz estava claramente instável, que 3 anos de vida nas ruas podiam fazer coisas terríveis à mente de uma pessoa. Que provavelmente se tratava de uma mulher que vira uma foto de Beatriz em algum lugar, talvez nos jornais, quando fora declarada morta, e construíra uma identidade falsa em torno daquela figura. Que Ricardo devia ter cuidado, que Isabela era uma criança impressionável, que ele, Gustavo, viria pessoalmente até o dia seguinte para esclarecer tudo. Quando Zezé terminou de relatar, Beatriz permaneceu em silêncio por alguns segundos. "Ele virá para avaliar os danos", disse então, "não para esclarecer nada." "Eu sei, senhora", disse Zezé, e no modo como usou aquele título, senhora, como se nunca tivesse deixado de lhe pertencer, havia todo um mundo de lealdade silenciosa. Beatriz sabia que tinha pouco tempo. Gustavo era um homem inteligente e pragmático, as mesmas qualidades de Ricardo, mas sem a parte boa. Ele sabia como as coisas funcionavam. No mundo em que os Cavalcantes se moviam, a verdade era sempre negociável, e quem chegava primeiro com a versão certa já tinha vencido metade da batalha. Se Gustavo conseguisse estabelecer a narrativa antes que Beatriz pudesse produzir provas concretas, a palavra dela seria a de uma mulher sem documentos, sem história verificável, contra a de um empresário respeitado, com relações, com advogados, com 3 anos de realidade construída tijolo por tijolo. Mas Beatriz tinha algo que Gustavo não esperava. Chamava-se Dr. Arnaldo. O Hospital das Clínicas tinha um arquivo.
Beatriz sabia disso porque passara semanas, 2 anos antes, tentando rastrear sua própria história através dos canais oficiais, e esses canais sempre a levavam ao mesmo ponto morto. Mas o doutor Arnaldo se aposentara há 18 meses, e um médico aposentado não tinha mais nada a perder e nada a proteger. Ricardo a levou até ele naquela mesma tarde em seu carro, através de uma São Paulo que corria cinzenta e silenciosa fora das janelas. Estiveram em silêncio durante quase todo o trajeto. Um silêncio diferente do da noite anterior, mais carregado, mais consciente do que estava acontecendo entre eles. A certa altura, parado em um semáforo na Avenida Paulista, Ricardo dissera: "Sinto muito por ontem à noite, por como te tratei no portão. Você não sabia quem eu era", respondera Beatriz. "Eu deveria ter olhado no seu rosto antes de dizer qualquer coisa." Beatriz olhara pela janela. Na rua, uma mulher idosa atravessava lentamente com uma sacola de compras. "Sim", dissera simplesmente. "Você deveria." O Dr. Arnaldo morava em um apartamento iluminado em Higienópolis, com as paredes cobertas de livros e uma coleção de plantas que ocupavam cada parapeito de janela. Era um homem que fizera as pazes com o próprio passado, mas, quando abriu a porta e viu Beatriz, aquela mulher que cuidara por meses sob o nome de paciente, seus olhos se encheram de algo que não era apenas alívio, era reconhecimento. E com o reconhecimento, a culpa. "Eu sabia", disse ele ainda na soleira, antes que Beatriz pudesse dizer uma única palavra. "Não tudo, mas sabia que algo não batia. Quando me disseram que a denúncia fora retirada e que ninguém a reclamava, pedi explicações à direção do hospital. Disseram-me que estava tudo em ordem, que provavelmente a senhora não tinha família." Ele balançou a cabeça lentamente. "Eu deveria ter insistido." "Agora o senhor pode insistir", disse Beatriz. O doutor Arnaldo guardara as pastas médicas, não por precaução, simplesmente porque era o tipo de médico que não jogava nada fora. Tinha as anotações dos primeiros dias, as fotografias tiradas no momento da internação para documentar as lesões, os laudos neurológicos, os testes de identidade conduzidos nas primeiras semanas. Havia também uma nota escrita à mão na margem de uma página, com data de 11 de dezembro de 3 anos antes. "Visita não oficial de um homem que declara ser cunhado da paciente." Pediu para ver as fotos, não confirmou o reconhecimento. "Comportamento anômalo." "Comunicar?" Abaixo da pergunta, nenhuma resposta. Apenas o silêncio de quem escolhera, naquele momento, não levantar a voz. Ricardo leu aquela nota 3 vezes. Depois, a pousou na mesa com um cuidado excessivo, como se tivesse medo de quebrá-la ou de quebrar outra coisa. "Era ele", disse. "Era ele", confirmou Beatriz. O doutor Arnaldo ofereceu-se para colocar tudo por escrito, uma declaração oficial, assinada, com as pastas anexadas à disposição de qualquer autoridade competente. Era um gesto tardio. Todos os 3 sabiam, mas era real. E no mundo em que Beatriz estava tentando reentrar, as coisas reais eram a única moeda que contava. Enquanto saíam do apartamento no corredor, Ricardo parou. "O Gustavo chega amanhã de manhã", disse. "Quero um encontro aqui na cidade, em um lugar neutro, um café perto do escritório." "Tudo bem", disse Beatriz. "Você não precisa ir se não se sentir bem." Beatriz olhou para ele. Através da janela do corredor, via-se um pedaço do céu paulistano, aquele azul acinzentado peculiar do fim de tarde outonal, com as nuvens baixas que traziam cheiro de chuva iminente. "Esperei 3 anos", disse ela. "Sinto-me muito bem." Naquela noite, após o jantar, Isabela a encontrou sentada na cozinha com uma xícara de chá já frio entre as mãos. A menina sentou-se ao seu lado, sem dizer nada, trazendo consigo seu ursinho gasto. Um urso cinza, chamado Felipe, que Beatriz reconheceu imediatamente porque fora ela quem o comprara em uma feira de Natal 4 anos antes, quando Isabela tinha 3.
Felipe, você ainda o tem? Disse Beatriz baixinho. Eu nunca o deixei, disse Isabela, com aquela simplicidade absoluta das crianças que dizem as coisas mais importantes do modo mais direto. Porque quando eu tinha medo à noite, papai me dizia que a mamãe tinha ido embora, mas que me amava do mesmo jeito. E eu abraçava o Felipe e pensava que talvez você soubesse disso em algum lugar e que também estivesse abraçando alguma coisa. Beatriz pousou a xícara, abriu os braços. Isabela aninhou-se ali, sem hesitar, trazendo Felipe consigo, e permaneceu imóvel, silenciosa, com a bochecha pressionada contra o peito da mãe, como quem voltou para casa depois de uma viagem longuíssima e ainda não tem as palavras para contá-la, mas já sabe que não partirá mais. Gustavo Cavalcanti chegou pontualmente, como sempre. Era um daqueles homens que usam a pontualidade como ferramenta de poder, uma declaração silenciosa que diz: eu controlo o tempo e, portanto, controlo você. Entrou no café da rua Amauri às 10 horas em ponto, casaco cinza escuro, cabelo penteado com cuidado, aquela expressão de quem já preparou tudo o que dirá e espera ter a última palavra. Parou na entrada quando viu Beatriz. Foi apenas um momento, um batimento, uma contração mínima ao redor dos olhos, mas Beatriz viu e entendeu tudo o que precisava entender. Gustavo não estava preparado para encontrá-la ali. Imaginara falar apenas com Ricardo. Já construíra o discurso para Ricardo, as palavras certas para convencer um irmão, para semear a dúvida, para transformar uma mulher viva em um problema gerível. Beatriz sentada àquela mesa era uma variável que ele não calculara. Ricardo estava à direita dela. O doutor Arnaldo estava à esquerda. Sobre a mesa, dentro de uma pasta de papelão cinza, estavam os prontuários médicos, a nota escrita à mão e uma declaração de 3 páginas assinada pelo médico diante de um tabelião naquela mesma manhã. Gustavo aproximou-se lentamente, sentou-se à frente deles, pediu um café que nunca beberia. Depois, cruzou as mãos sobre a mesa, um gesto que tentava parecer tranquilo, mas traía o contrário, e disse: Beatriz, que prazer te rever. Sua voz era lisa, calibrada, profissional. O tom de quem sabe que cada palavra pode ser usada contra si e escolhe. Por isso, não dizer nada de verdadeiro. Gustavo, respondeu Beatriz simplesmente. Para mim também. Ricardo não disse nada, empurrou a pasta cinza para o centro da mesa. Gustavo olhou para ela sem tocá-la. O que seria isto? A história de uma mulher que esteve em um hospital por meses sem que ninguém a reclamasse, disse o doutor Arnaldo com aquela voz firme e ponderada de quem esperou por aquele momento mais tempo do que gostaria. Apesar de uma denúncia de desaparecimento existir, apesar de ela estar viva, apesar de alguém ter vindo vê-la e escolhido não reconhecê-la, Gustavo abriu a pasta, folheou as páginas com uma lentidão estudada. Beatriz o observou. Observou o modo como seus olhos paravam nas linhas erradas, nas certas, naquela nota à margem que o doutor Arnaldo escrevera 3 anos antes com a caligrafia incerta de quem já duvidava, mas ainda não tinha a coragem de agir. Viu-o engolir em seco, viu-o recompor-se. Estas são as elucubrações de um médico idoso que não se lembra bem, disse ele finalmente, com uma segurança que já soava menos sólida do que antes. Não provam nada, e de qualquer modo, o que quer que pensem ter encontrado, recomendo que falem primeiro com os nossos advogados. Já o fizemos, disse Ricardo. Silêncio. Liguei para o doutor Almeida ontem à noite, continuou Ricardo com aquela voz baixa e precisa que usava nas reuniões quando já tinha vencido, mas queria que o outro percebesse sozinho. Ele me disse que, diante de documentação médica certificada, de uma declaração notarial e de eventuais outras testemunhas, configura-se um quadro que vai muito além de uma questão familiar.
Trata-se de retirada fraudulenta de denúncia, falsidade ideológica e apropriação indébita de cotas societárias, obtidas através de uma morte declarada sobre bases falsas. Gustavo pousou as páginas na mesa. Pela primeira vez desde que entrara, não disse nada. Beatriz olhou para ele. Olhou para aquele homem que construíra sua fortuna sobre o seu desaparecimento, que passara 3 anos gerindo a ausência dela como um problema resolvido, como uma conta encerrada no balanço. Olhou para ele e não sentiu ódio. Sentiu algo mais frio e mais nítido. A certeza absoluta de que aquela história terminava ali, de que a partir daquele momento ninguém mais poderia reescrever sua existência sem o seu consentimento. Gustavo, disse ela por fim, não vim aqui para te destruir. Vim para recuperar o que é meu, minha filha, minha casa, meu nome, o resto, as cotas, as questões legais, outros decidirão em outros lugares. Mas quero que você saiba uma coisa. Ela o encarou nos olhos. Ele não desviou o olhar. Era orgulhoso demais para isso, mas algo ao redor de sua boca se contraiu imperceptivelmente. Eu dormi na rua por 3 anos. Comi o que os outros jogavam fora. Aprendi a encontrar calor nos lugares mais improváveis e dignidade nas circunstâncias mais duras. E sabe o que eu entendi em todo esse tempo? Ela fez uma pausa. Que pessoas como você acreditam que o mundo é feito de recursos a serem controlados. Mas o mundo é feito de pessoas. E as pessoas resistem, mesmo quando você tem certeza de tê-las eliminado. Gustavo não respondeu. Levantou-se, pegou o casaco e saiu do café sem o café que pedira. Ninguém o impediu, ninguém acrescentou nada. Às vezes, as rendições são silenciosas. Não tem dramas nem grandes gestos. São apenas um homem que atravessa uma porta e sabe, sem que ninguém precise dizer, que o território que acreditava controlar não lhe pertence mais. As semanas que se seguiram não foram simples. A verdade, quando ressurge após anos de ocultação, não traz consigo apenas a luz, traz também todo o trabalho que essa luz revela. Houve reuniões com advogados, depoimentos, perícias. Houve dias em que Beatriz ainda se sentia como a paciente 7, sem raízes, sem certezas, suspensa entre o que fora e o que estava se tornando. Houve noites em que Isabela acordava e vinha conferir se a mãe ainda estava no quarto ao lado. E aquela pequena mão que batia à porta na escuridão era, ao mesmo tempo, a coisa mais terna e a mais devastante que Beatriz já vivera. Houve o longo e difícil trabalho entre ela e Ricardo. Não foi uma reconciliação imediata. Seria desonesto contar assim. Ricardo era um homem que vivera 3 anos construindo uma vida sem ela. Uma vida que tinha seus ritmos, seus hábitos, suas dores não ditas. Beatriz era uma mulher que voltara mudada de modos que nem ela mesma sabia medir completamente. Entre eles, havia muitas coisas pendentes, muitos silêncios a atravessar, muita distância a ser preenchida com paciência e, com tempo, as únicas coisas que o dinheiro dos Cavalcanti nunca soubera comprar. Mas eles tentaram. Isso era o que importava. Uma manhã de domingo, em dezembro, Beatriz estava na cozinha. Havia recolocado os azulejos azuis, os mesmos de que se lembrava em seus fragmentos, aqueles que foram a primeira peça da casa a voltar à sua memória. Estava mexendo o leite para o chocolate quente. Isabela estava sentada na bancada, exatamente como em suas lembranças, exatamente como lhe dissera, com os pés balançando no vazio e Felipe apertado sob o braço. "Mamãe", disse Isabela com aquela voz absorta de quem está pensando em algo importante enquanto finge não pensar. "No portão, naquela noite, quando o papai disse para te levarem." Beatriz mexeu lentamente. "Sim, eu tive medo de que, se eu não dissesse nada, eles te levariam de verdade." Uma pausa. "Eu fiz certo em falar?" Beatriz pousou a colher, virou-se para a filha, olhou para ela aqueles cabelos crespos, aqueles olhos cinza e esverdeados que eram os seus olhos, aquela seriedade infantil que lhe apertava o coração todas as vezes
Você fez a coisa mais corajosa que eu já vi alguém fazer, disse, em qualquer idade. Isabela assentiu satisfeita, como se estivesse arquivando aquela resposta em um lugar seguro para guardá-la para sempre. Depois, estendeu as mãos para a xícara de chocolate. Ricardo apareceu na porta da cozinha, os cabelos ainda desordenados da manhã, uma xícara de café na mão. Parou um momento na soleira. Olhou para Beatriz no fogão, Isabela na bancada, a luz de inverno que entrava pelas janelas e banhava tudo de uma cor dourada e quieta. E não disse nada. Ficou ali, imóvel, com aquela expressão que os homens habituados a controlar tudo raramente têm. O rosto de quem se deixa atravessar por um momento sem buscar vantagem. Beatriz o viu e, pela primeira vez desde que voltara, sorriu para ele. Não o sorriso cauteloso e medido das semanas anteriores, aquele que serve para navegar a complexidade, para não pedir demais, nem conceder cedo demais. Um sorriso simples, do tipo que pertence às cozinhas de domingo, aos chocolates quentes, às manhãs em que o mundo lá fora pode esperar mais um pouco. Ricardo respondeu com um sorriso pequeno, quase surpreso consigo mesmo. Depois entrou na cozinha, sentou-se à mesa e abriu o jornal sem ler. Lô de verdade. Lá fora, São Paulo acordava sob o primeiro frio sério de inverno. As ruas ainda estavam silenciosas, os paralelepípedos brilhando de umidade, as árvores sem folhas ao longo das avenidas. Em algum lugar, um sino marcava a hora. Os pombos nos telhados da mansão sacudiam as asas contra o frio e naquela cozinha com azulejos azuis, naquela casa que voltara a ser uma casa, 3 pessoas bebiam algo quente em silêncio. O tipo de silêncio que não é vazio, mas pleno, que não separa, mas une, que não precisa de palavras, porque as palavras, por uma vez, já tinham sido todas ditas. Beatriz olhou para a filha, olhou para aquele homem sentado à mesa com o jornal aberto, olhou para a luz que entrava pelas janelas e pensou que certas histórias não terminam, elas se transformam, tornam-se algo diferente do que eram no início, algo que carrega as marcas de tudo o que custou, mas que por isso tem um peso real, uma consistência verdadeira. Como o vidro que se quebra e é recomposto, nunca volta a ser idêntico a antes, mas a luz que passa por ele tem algo a mais. Tem a história de cada rachadura, de cada fragmento reencontrado, de cada mão paciente que juntou os pedaços. Ela tinha voltado para casa e desta vez não iria mais embora. M